Ataque de pânico. Esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Vídeo que é sobre um tema extremamente atual e importantíssimo para a clínica. Estou falando do que hoje os manuais diagnósticos chamam de ataque de pânico, que inclusive é um dos principais critérios diagnósticos para o transtorno de pânico. Pessoal, ter ataque de pânico não é mole não. Quem aí já teve um ataque de pânico ou já presenciou uma pessoa próxima tendo um ataque de pânico, sabe do que eu estou falando. O ataque de pânico costuma ser tão agudo, tão intenso, tão sofrido, e os seus sintomas costumam ser tão facilmente confundidos com graves problemas de saúde, taquicardia, sudorese, sensação de sufocamento, de falta de ar, tontura, vertigem, parestesias, que são sensações alteradas no membro do corpo, como anestesia em um dos braços, sensação de formigamento, que uma pessoa que tem ataque de pânico, não raras vezes, acaba indo parar na emergência do hospital. Às vezes chega até de ambulância, viu? Vocês podem perguntar para um familiar de vocês, um colega de vocês, que, por exemplo, é plantonista numa unidade de pronto atendimento, num hospital geral, pode ser um enfermeiro, pode ser alguém da área da medicina. Quantos pacientes com sintomas de pânico esse colega ou familiar de vocês costuma atender por plantão? São muitos, pessoal. Muitas vezes, pacientes com quadro de pânico representam um número considerável dos atendimentos feitos num determinado plantão. Não é pouco não, mas o que leva uma pessoa a ter um ataque de pânico? Quem é da área e já atendeu o paciente com esse quadro sabe que não adianta muito perguntar isso para o paciente. Se a gente pergunta para o paciente, quando ele está relatando ali a crise que ele teve, eu estava num lugar, aí eu comecei a sentir o coração acelerado, falta de ar, tontura, fiquei com medo de morrer, foi desesperador. E a gente pergunta, mas o que aconteceu? O que você estava fazendo na hora? Alguma coisa aconteceu, alguma coisa te aborreceu, te angustiou? A gente sabe que o mais frequente é o paciente dizer que ele não sabe, que o ataque de pânico começou do nada. Essa é uma das principais características do que se chama ataque de pânico verdadeiro. O ataque de pânico, pessoal, ele é inesperado. Inesperado no seguinte sentido: ele aparece aparentemente do nada. Uma fala comum dentre os pacientes que apresentam esse quadro, né? Apareceu do nada eu fiquei assim, não aconteceu nada. Eu estava dirigindo, caminhando no parque, dormindo, e de repente eu comecei a ter esses sintomas. Mas será que é do nada mesmo? Um dado interessante, pessoal, é que embora o ataque de pânico e, consequentemente, o transtorno de pânico esteja dentre os principais quadros que a gente atende hoje nos nossos consultórios, esse quadro não é novo não, viu? Ele foi descrito pela primeira vez em 1895, num texto de Freud chamado Sobre os motivos para separar da neurastenia um complexo de sintomas, a neurose de angústia. Então, quando a gente fala de sintomas do tipo pânico, que são esses que eu descrevi aqui, nós estamos falando de sintomas relacionados à angústia. E a gente sabe que é muito difícil falar de angústia. Quando a gente começa a falar da nossa angústia, inclusive, é muito comum que a gente leve a mão ao peito, né? Nossa, eu tô angustiada. Me fala mais. Não, eu não sei, tô com uma sensação estranha, um negócio no peito, uma angústia. É muito difícil falar da angústia. Quando a gente está falando de um paciente que tem um ataque de pânico,
A gente pode dizer que ele tem um ataque agudo de angústia, que vai se manifestar através de apreensões, alguma coisa tá para acontecer, não sei bem o que, aí o paciente acaba falando da primeira coisa, das primeiras coisas que ocorrem, né? Ah, tô com a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, alguém vai morrer, um acidente, não sei muito bem. Ou essa angústia, ela acaba se vinculando a se manifestando, melhor dizendo, através de alguma sensação corporal, taquicardia, vertigem, tremores. Então é muito importante que quando a gente atende um paciente que apresenta sintomas do tipo pânico, a gente consiga cumprir com o seguinte desafio: fazer com que esse paciente deixe de falar exclusivamente dos sinais e sintomas que ele experiencia durante a crise. Ah, eu fico tremendo, eu fico com medo de morrer, eu fico com medo de alguma coisa acontecer, eu sinto tontura, eu sinto taquicardia, meu coração fica acelerado, eu sinto um estranhamento. Ele pode e deve falar disso tudo, mas é importante ele poder fazer uma passagem em que ele possa deixar de falar um pouco dessas sensações corporais para que ele possa falar dele. Porque a gente está falando que o pânico é um ataque agudo de angústia. Mas o que angustia esse paciente? Ele precisa falar disso, pessoal. Ele precisa falar de si. Então, colocando o paciente para falar, é muito frequente que essas crises de pânico comecem a se espaçar, a serem amenizadas. E tem um outro detalhe que eu não posso deixar de mencionar com vocês, que é o seguinte: quando o paciente experimenta uma primeira crise de pânico, que é extremamente desagradável, como eu falei aqui, é muito comum, e esse é um outro critério diagnóstico para o transtorno de pânico, é muito comum que ele comece a querer evitar as situações pelas quais ele estava passando ali, quando ele teve a primeira crise. Então, se a gente está falando de um paciente que teve a primeira crise dirigindo, ou a gente está falando de um paciente que teve a primeira crise numa sala de aula da faculdade, ou caminhando, ou passeando no shopping, é muito comum que esse paciente comece a evitar essa situação para evitar ter uma outra crise de pânico. Porque além de ter sofrido com a primeira crise de pânico, o paciente que passou por isso, ele começa a sofrer antecipadamente com a possibilidade de ter uma outra crise de pânico. Ou a pessoa até encara essas situações desde que ela esteja na companhia da pessoa na qual ela mais confia no mundo, uma pessoa que passa segurança para ela. Então ela só vai dirigir, só vai passear no shopping, só vai entrar em tal lugar se ela estiver na companhia de fulano ou ciclana. Para caso ela venha a ter uma nova crise de pânico, essa pessoa poder socorrê-la, acudi-la. Então notem que o quadro de pânico, ele também envolve aspectos relacionados a uma experiência subjetiva de desamparo muito intensa. Só que a gente precisa considerar que, para além de todos os louváveis esforços conscientes da pessoa para se superar, para encarar essas situações, nem sempre é disso que se trata. Nem sempre a pessoa vai sair desse quadro fazendo muito esforço. É comum os pacientes dizerem pra gente: não, mas eu não vou ficar refém disso, eu vou me esforçar, eu não vou deixar de fazer as minhas coisas por conta dos ataques de pânico, eu vou voltar a dirigir, eu vou voltar a sair na rua sozinha, eu tô me esforçando. E a pessoa costuma ali ficar, muitas vezes, relatando pra gente nas consultas os inúmeros esforços que ela faz nesse sentido. Mas, pessoal, nem sempre é disso que se trata. E é uma pena a gente observar tantas pessoas que acabam ficando reféns do quadro de pânico. A pessoa não sai mais para fazer tal coisa, ou ela sai e ela até consegue, desde que tenha tal pessoa do lado dela, ou ela só consegue fazer se ela se esforçar muito e aquilo é muito sofrido e ela fica se segurando o tempo inteiro com aqueles sintomas que ameaçam vir, mas ela controla e eles ameaçam de novo. É uma vida, gente, que acaba sendo muito sofrida.
e que dura muito tempo. Quantas e quantas pessoas a gente vê por aí que teve um primeiro ataque de pânico e que já está há anos sofrendo com isso. Então é importante que essa pessoa possa, inclusive para além do acompanhamento medicamentoso, que algumas vezes se faz necessário, é importante que essa pessoa possa buscar um psicanalista ou um psicólogo para falar de si. Porque assim é muito comum que ela possa sair desse quadro e às vezes, pessoal, não demora tanto. Quando a gente atende uma pessoa que sofre com ataques de pânico e que se permite encarar um outro desafio, que é falar de si nos atendimentos, é muito frequente que a gente até consiga localizar os precipitadores das crises que ela teve. Tal coisa precipitou a crise. Foi uma angústia relacionada a isso ou aquilo, mas tem um detalhe que não pode deixar de ser falado. Uma coisa, gente, é um precipitador. Outra coisa é a causa. Não é porque uma discussão familiar, um problema no trabalho, uma sobrecarga, uma questão com relacionamento conjugal precipitou uma crise de pânico, que esse elemento pode ser considerado a causa do ataque de pânico daquela pessoa. Uma coisa é precipitar uma crise, outra coisa é causar uma crise. Um precipitador, pessoal, é só a última gota num copo cheio de água. Acho que a gente pode até falar de uma bexiga, né? Esses dias eu estava dando esse exemplo numa supervisão, né? A gente pode imaginar uma bexiga que a gente coloca na torneira e essa torneira está só um pouquinho aberta. E a água vai pingando na bexiga, vai pingando, até que chega um ponto que essa bexiga está muito cheia. E aí pinga uma gota de água, uma última gota antes da bexiga estourar. Essa última gota de água, ela pode ter precipitado o estouro da bexiga. Mas foi ela que fez a bexiga estourar, pessoal? Foi ela responsável por essa bexiga estourada e todas as outras gotas? Essas gotas, a gente só vai poder trabalhar se a pessoa que sofre com ataques de pânico puder falar de si. Aí sim, a gente pode trabalhar todas essas gotas que enchem a bexiga e que, mediante uma pequena coisa ali, um pequeno aspecto, elemento do dia a dia, né, funciona como a última gota, nesse caso não no copo d'água, mas na bexiga. Bom, é isso, pessoal. A gente se encontra, então, no próximo vídeo. Abraços e até lá!